Olá, caros ouvintes e caras ouvintes, estamos aqui para mais um episódio do Byte Furado. Hoje reunimos todos os membros titulares do nosso maravilhoso podcast e hoje a festa vai ser muito boa. Nós vamos trazer algumas notícias legais aqui no nosso episódio Gamer Geek. Como deve ser. E estamos eu, Dark Rising. You have served your purpose well, my apprentice. Nosso querido Pegasus. Eles estão me chamando. Nosso querido Thomas. Legal e bonito. Nosso querido Tio Gamer. It's me! E, por último, mas não menos importante, nosso querido Spoiler Fink. Claim your place in Valhalla. Então, neste episódio de hoje, nós selecionamos algumas notícias, cerca de 350, brincadeira, um pouquinho menos, 299. Então, para nosso episódio Gamer Geek de hoje, nós vamos começar com o nosso giro de notícias. Nosso querido Spoiler Fink vai trazer aí algumas das novidades, os principais anúncios do The Game Awards 2020. Trago aí para falar um pouco sobre o evento que rolou aí da TGA 2020, né? Que foi a premiação do The Game Awards. É considerada aí a maior premiação aí dos games, né? Ou você pode até comparar ele ao Oscar no cinema. Porra! E nós tivemos aí que na parte de premiação nós tivemos aí The Last of Us levando aí, fazendo recorde de estatuetas, né? Então não falaremos hoje sobre recorde, mas sim sobre algumas coisas que eles anunciaram, alguns trailers, né? Porque em um evento tão importante quanto essa premiação, geralmente eles vão passando alguns trailers, fazendo alguns anúncios ali, né? Ao longo do ano, porque muitas pessoas irão assistir, né? Então, nós aí, destacando só os principais aí, nós temos aí o anúncio do personagem Sephiroth do Final Fantasy VII no Super Smash Bros. Ultimate, o novo Perfect Dark, anunciado para Xbox, vai ser um exclusivo. Perfect Dark, aí, para quem não conhece, é um jogo aí, é uma franquia já antiga aí, teve um jogo em 2000, teve um remaster dele em 2010, e se trata sobre uma agente que enfrenta algumas ameaças alienígenas aí e invasões para salvar o mundo. Ele é mais focado em espionagem e esse novo, pelo trailer, parece bem legal e vai se tratar de um mundo ali já tá bem mal das pernas já, tá meio ecologicamente falando ele está bem mal e ela estará enfrentando uma certa empresa aí que meio que controla esse mundo. Seguindo em frente, nós temos o anúncio do Back 4 Blood. E eu acho que esse foi um anúncio que muitas pessoas aí se emocionaram quando viu aquele 4zinho, né? O 4. Porque quem gosta aí de jogos de zumbis aí vai lembrar muito de Left 4 Dead, né? Que é o mesmo estúdio e o 4zinho já vem ali pra realmente nos relembrar dele, né? Left 4 Dead é considerado um dos melhores multiplayer de zumbis aí e é um jogo muito bom pra você realmente jogar com seus amigos. Back 4 Blood vem muito pelo trailer e gameplay vem muito legal ali e bem bastante focado nesse multiplayer também, essa cooperação entre os amigos, né? Seguindo em frente nós temos The Callisto Protocol, que é um jogo de terror e o trailer nos remete muito ao Dead Space, né? Então, pra quem gosta de terror, quem gostou de Dead Space, aí eu acho que vai acabar gostando bastante desse jogo. Embora a gente ainda precise de mais algumas coisas pra ter mais certeza. Seguindo em frente, nós temos Open Roads, que é o novo jogo da Fulbright, que é o estúdio que produziu aí Gone Home e Tacoma. Pra quem não sabe, Gone Home é um dos jogos aí que basicamente estreou o estilo Walking Simulator, né? Que você não tem muita interação com o ambiente, faz mais andar e observar as coisas. Também é um jogo LGBTQ+, né? Por causa disso até foi bastante criticado, mas ele recebeu boas críticas do público especializado e é um jogo bem interessante. Próximo nós temos Endless Dungeon, é um jogo aí do Endless, né? Que já é uma saga bem conhecida aí com vários tipos diferentes, inclusive já tem um sobre Dungeon bem antigo, 2014, tem sobre construções e tudo mais, e geralmente tem bastante estratégia neles ali, né? Lá pro meio nós tivemos Crimson Desert, que pra mim foi, assim, o melhor trailer desse evento, né? Porque, pra quem não sabe, o Crimson Desert é o sucessor aí do Black Desert,
E Black Desert é pra mim um dos melhores MMOs dos últimos tempos, assim. Tem um gráfico belíssimo, mas a jogabilidade dele, que me conquista bastante, até porque eu não tenho um computador tão potente assim pra jogar no gráfico máximo, né, na qualidade máxima. Então, mas a jogabilidade dele, assim, é fenomenal. Ele conseguiu misturar vários elementos ali, hack and slash, até um pouco de estratégia ali, como se fosse você fazendo suas cidades ali, fazendo as conexões, e pra fazer mineração, entre outras coisas. E ele tem realmente, assim, pra mim, um dos melhores MMOs, porque ele consegue fazer uma jogabilidade muito interessante, misturando muitas coisas, mas o combate dele não perde. E o combate dele, pra mim, comparado com os outros MMOs dos últimos tempos, foi um dos melhores, assim. Mano, tu é um guerreiro. Fez um teste bem muito bonito ali, mais bonito ainda do que o Black Desert, sendo que o Black Desert já é considerado o MMO mais bonito aí, né? Era. A jogabilidade, eu espero que seja um pouco mais evoluída do Black Desert, né? Traga algo bem mais legal ali. Parece ter alguns elementos bem interessantes, e no trailer aparece muitas coisas bem interessantes, inclusive você voando num dragão. Confesso que essa foi a melhor parte pra mim, porque eu tenho meio que uma fixação por dragões. Quando vi essa parte, eu quase chorei. Seguindo em frente, nós vamos para o anúncio do novo Ark com o Vin Diesel. Vin Diesel fazendo um papel aí de um personagem brasileiro no jogo. This is Brasil! Confesso que achei até um pouco estranho, porque eu tenho um pouco de... Acho que eu diria até um pouco de preconceito com o Vin Diesel, mas não é tão preconceito, porque ele realmente não faz muitos papéis diferenciados. Ele faz quase sempre o mesmo papel e a expressão facial dele é sempre a mesma. Então, pra mim, ele é meio que... não um bom ator, né? Vamos dizer assim. Nós temos aí depois o anúncio do Evil Dead, que, pra quem não conhece, é baseado nos filmes, né? Evil Dead, ou em português, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. São filmes de 81, 87 e 92, a primeira trilogia. E depois nós temos aí o filme que saiu em 2013. O 2013 é só conhecido como A Morte do Demônio. Pra quem gosta de terror, acho que vai curtir. É um jogo que se passa aí na cabana, né? Você terá que ir visitando uma cabana aí com seus personagens. Uma coisa que eu realmente nunca entendo, as pessoas irem para uma cabana no meio do mato, eu acho totalmente maluco. Seguindo em frente, nós teremos aí o anúncio aí do Dragon Age, né? Tivemos um pequeno trailer. E, cara, Dragon Age, assim, é um dos RPGs mais conhecidos aí na atualidade, né? É um RPG muito bom e sempre traz muita questão de escolhas ali nele, né? Também veremos aí como vai ser esse novo Dragon Age. Eles só anunciaram o Dragon Age, não teve nenhum título, não teve mais nada, nem se seria uma sequência, se seria antecessor, se seria um reboot, mas veremos aí como vai ser. Falaram também sobre o novo mapa do Among Us, que recebeu aí 2 premiações, se eu não me engano. É um jogo bem interessante para celular, né? Também veio aí o novo Mass Effect. Eu acho que mais um jogo aí que todo mundo espera também, faz tempo, né? O último não agradou muito, principalmente por causa que saiu bastante empolgado no lançamento, foi o Mass Effect Andromeda. Mas nós sabemos aí que a primeira parte da trilogia aí, na verdade, nós sabemos aí que a trilogia aí foi muito boa, né? O 1, 2 e o 3, e esperamos aí que eles realmente agora acertem de novo, voltem a acertar de novo nesse próximo Mass Effect. O Mass Effect, até o próprio Mass Effect Andromeda, depois que ele corrigiu os bugs, virou um jogo bem interessante, principalmente quando ele, por causa dos bugs, ele acabou saindo bem barato, e acho que seria um jogo interessante para vocês jogarem aí. Além disso, nós tivemos também algumas atualizações de jogos também interessantes, né? Já não faltava aquela atualização do Fortnite do Kratos lá fazendo aquela dancinha, agora botaram também o Master Chief, né, pra dançar, e a atualização também do The Walking Dead, né? Os 2 protagonistas ali entram também nas skins, né? O Fortnite sempre atualiza seus jogos aí, nós vemos alguma atualização desse tipo, alguns jogos mobile ali interessantes, né? Um dos jogos aí que eu achei interessante, como foi falado, é Mass Effect e Dragon Age, que são os RPGs aí que estão esquecidos. Dragon Age aí tem muito tempo que não sai nada dele. E Mass Effect, vamos ver se eles vão acertar a mão dessa vez, né? Porque eu acho que desde o 2, assim, o 3 ainda foi aquele quase não sai, mas espero que realce aí igual o 2. É um jogo que eu gosto muito, é um RPG assim, questão de ter nave, que tem essa questão futurista, eu gosto muito, então é um dos RPGs que eu joguei bastante e gostaria de ver aí como é que vai ser esse novo Mass Effect. Queria só destacar mesmo que o The Game Awards aí é uma das principais premiações, né, da indústria dos games, e essa premiação saiu agora dia 10, e o grande vencedor, o jogo ali que levou muitos títulos, foi o The Last of Us. Então nós aqui no Bate Furado já falamos algumas vezes sobre The Last of Us. É um jogo, inclusive, que nós gostamos bastante.
nós compramos no lançamento, né? Viemos destacando que era um dos fortes candidatos ao título e realmente levou como o melhor jogo do ano e levou em outras 6 categorias, né? Então foram 7 prêmios aí do The Last of Us, batendo o recorde. Antes o recorde de canecos aí era de 4, né? Então tinha alguns jogos ali, Disco Elysium, Red Dead Redemption 2 e Overwatch, que tinham levado 4 canecos, e agora o The Last of Us 2 leva aí 7, né? 7 prêmios, então bateu o recorde e realmente é um jogo muito, muito bom, né? Então, destacando aí mais uma vez que o Bate Furado sempre está trazendo notícias, informações, análises sobre bons jogos, e normalmente esses jogos aí se destacam no cenário, né? Quando a gente fala aqui no Bate Furado, pode crer que dá uma ajudinha lá nos jogos. Verdade, isso e muito mais só no Bate Furado. It's fantastic. Bem, primeira notícia que trago aqui pra gente debater, né? É um aí que causou reboliço na internet aí. Um dos poucos que conseguiram fazer a Steam, por incrível que pareça, travar. E o jogo é Cyberpunk, né? Já falou muito dele, hiper hypado o jogo. E infelizmente, né? A notícia que fala um pouco sobre a questão da Project Red, né? Pede desculpas pelos bugs de Cyberpunk 2077. A maioria desses bugs aconteceu devido ao lançamento dele, né? Existe algumas denúncias aí de como o jogo foi desenvolvido aí. Colocando um pouco sobre a questão da forma de como ele foi desenvolvido aí, o pessoal alguns fãs denunciaram a questão de crunch, né, que é trabalho sem previsão de término que as indústrias de jogos fazem, o cara vai trabalhar até o jogo terminar, e isso, né, prejudicou muito aí a questão desse polimento do jogo, né, tanto para o Xbox, e o Xbox One e o PlayStation 4. E eles fizeram um tweet, né, falando sobre isso, né, falando um pouquinho sobre o que aconteceu. Resumindo um pouquinho o que eles falaram que corrigiremos bugs, crashes, melhorias de experiência geral. A primeira rodada da atualização acaba de ser lançada e virá nos próximos 7 dias, e iremos atualizar frequentemente, sempre para melhorias que estejam prontas. Lançaremos 2 grandes patches, o patch 1 em janeiro e o patch será seguido pelo patch 2 em fevereiro. É isso, exatamente isso. Juntos deve corrigir problemas mais importantes dos jogadores enfrentando os consoles da geração atual. Lembrando que os jogos ainda para Xbox da próxima geração, que é PS5 e Xbox X, ainda estão sendo polidos, né, para serem lançados. E eles até fizeram um contato, né, para quem tem o jogo e tiver esse bug e quisesse fazer um reembolso, entrar diretamente com o e-mail deles, né, que é o helpmefund@cdredproject.com, que eles vão tentar ajudar da melhor maneira possível para ver que o jogo rodar, né? Bem, o que eu tenho para dizer sobre isso, né? Cyberpunk foi um jogo justamente muito bem, né? A gente falou muito aqui dele no nosso canal, aqui no nosso podcast, sobre como o jogo estava sendo esperado para vir, né? Creio que muitos problemas aí relacionados a bugs acontecem, né? Jogos muito grandes, isso é normal de acontecer, ainda mais para um estúdio que nem a CD Red Project aí, que está iniciando aí, né? Falando de escala de jogos assim, em escala mundial. Teve alguns problemas aí com relação a esse start dele. De fato, isso causou muito impacto negativo no início do jogo. Lembrando em conta que, assim, eu vejo muito pela questão do console, né? A limitação de console hoje em dia, isso é muito difícil para uma empresa toda polir, né? PlayStation 4, PC, e depois jogar para as novas gerações, é difícil você fazer um polimento melhor sobre essa relação de público. E no meu ponto de vista, eu vejo que assim, né? Eu fiz o teste do jogo no PC. Tem bugs? Tem. Às vezes tu tá andando, tu deixa o carro ou o veículo em algum lugar, o cara passa por dentro. Enfim, são questões de física que acontecem, bugs normais. Como já foi falado, esses patches vão atualizar, vão resolver esses problemas. E no mais, eu vejo um grande exagero de muitas pessoas falando, né? Aquela questão, né? Muitas pessoas tiveram muito problema com relação a rodar o jogo, porque é um jogo pesado, precisa de uma configuração robusta para tentar rodar ele. Eu mesmo estou rodando no baixo para o médio ali, com resolução 1080 no máximo, ainda em 30 FPS, né? Mas é jogável, jogo tranquilamente, dá para jogar, dá para fluir bacana tudo, e compreender o jogo e ver todo aquilo que a Project planejou no jogo. É muito bom, tanto história como envolvimento na temática do jogo, questão de combate, tudo isso está muito lindo. Eu até estou pensando em fazer algum vídeo relacionado a isso no meu canal. Assim, acontece, problemas acontecem,
né? Vejo muitas pessoas que queriam também que o jogo rodasse em PCs, né? Vamos dizer assim, atuais, só que se tu olhasse para configurações gráficas de processamento, em níveis de processamento e tudo mais, tu ia ver que é um computador que não teria capacidade de rodar, né? Ainda mais hoje em dia que todo mundo quer rodar no 4K, é complicado. Um jogo desse que exige muito de processamento, nível de processamento muito grande, seria complicado rodar com essa qualidade toda. Eu acho isso complicado, né? Porque nós já tivemos exemplos de muitos jogos aí que, quando saíram muito bugados, foram meio que deixados de lado pela indústria, né? E mesmo depois de um tempo, quando corrigiram, o jogo ficou bom, já não era mais a mesma coisa, né? O pessoal, eles gostam, eles querem as coisas e quando se não sai bom, então pra eles é meio que estragou já. Eu acho que vai ser complicado aí pra CD Red Projekt por um tempo. Inclusive, as ações dela despencaram bastante, né? E é realmente complicado, porque ele já tá enfrentando problemas de crunch, de outras coisas ali, vimos várias outras coisas ali. E foi um jogo que eu falei muito aí, que tava muito hypado e que me deixava temeroso quando o jogo fosse realmente sair. Não só em bugs, às vezes também nós vemos algumas reviews aí falando aí sobre como o jogo tem tanta coisa que às vezes você acaba ficando um pouco perdido ali. Eles não deixaram as coisas tão fáceis assim de serem feitas. Por exemplo, você vai matar um cara com a faca e depois você usa a faca, aí você tem que entrar no menu, abrir um monte de coisa pra pegar outra faca. Isso são coisas que acabam atrasando sua jogabilidade e acaba deixando chato ali, né? E aí quando a gente entra ainda mais nessas coisas de bugs, assim, que a gente entra no Xbox, que saiu até sem dublagem, no Xbox One, né? Porque o Series X, os novas gerações até que são um pouco melhores. E, cara, eu acho bem complicado realmente de até apoiar a empresa depois disso. Nós vemos aí muitos casos aí, nós tivemos o Assassin's Creed Unity, nós tivemos o próprio Mass Effect Andromeda que eu falei aqui, nós tivemos Star Wars. Foram jogos assim que hoje em dia são jogos muito bons, mas que quando saíram muito bugados e as pessoas detonaram. E hoje em dia, mesmo sendo bons, ele não tem mais esse público, não tem essa volta, ele não conseguiu realmente recapturar tudo. Veremos como vai ser então, mas é realmente complicado. Eu acho que esse Red Project aí acabou vacilando aí bastante aí nisso aí. Eu vejo essa questão dos bugs, né? De fato, ela dessa vacilada grande, mas assim, eu vejo no que sentido. Muitos jogadores quiseram rodar o jogo em computadores que não teriam capacidade suficiente de o jogo rodar, né? Em sentidos de requisitos mínimos que foi exigido lá. Thomas, mas o problema maior do Cyberpunk, na verdade, está sendo nos consoles, né? Não é no PC. No PC tá rodando até melhor. Exatamente, no PC ele tá muito bom. O problema dele do console é justamente esse. E querendo ou não, a maioria dos questão de youtubers e tudo mais, eles utilizam esses consoles, né? E querendo ou não, é o que tá mais acesso ao público geral. Hoje, muitas pessoas elas jogam pelos próprios consoles, né? Ou Xbox ou PlayStation. É onde a maioria do público realmente joga, porque você vai ter uma ferramenta para jogar. Que nem eu falei, eles estão fazendo esse processo de tentar ajudar, fazendo um reembolso para quem quiser, justamente para tentar minimizar isso, né? Quem quiser pegar o jogo, que não gostou e tudo mais, quiser pegar o valor de volta. Mas assim, eu vejo que foi um jogo promissor, porque um jogo que vendeu mais de 8 milhões de cópias aí em todo mundo e bugou aí o Steam em relação a download, eu acho que era um jogo muito bem esperado. Bem, pelo menos pelo público PC, né? Então, vamos ver como é que vai desenrolar agora para ela virar a chave com essa relação ao console, né? Aos consolistas aí. Vamos ver. Eu também concordo contigo, Tom, mas eu acho que esse jogo ainda vai fazer sucesso e vão vir as atualizações aí. É um jogo muito esperado e é um jogo que foi bastante trabalhado, né? Apesar desses erros, eu acho que um dos erros nosso aqui do Byte Furado foi a gente até brincava às vezes dizendo que se saísse um jogo melhor, e aí a Cyberpunk ia adiar de novo, né? Então a gente tava pensando ali que talvez eles estivessem até com medo, né, da concorrência do The Last of Us 2, quando na verdade realmente eles estavam com muitos bugs, né, muitos problemas. Então, realmente muitas pessoas aí pedindo pra não adiar mais, e aí quando o jogo chega todo bugado e começa a reclamar pra caramba, né? Tem os dois lados aí. Mas eu acho que corrigindo esses erros, com certeza vai ser um jogo de destaque aí que vai ser sucesso, e eu acho que vai concorrer para melhor jogo do ano no próximo ano. Mas vai depender realmente deles conseguirem fazer essas correções, né? Se eles não conseguirem, se ficar muito bugado ainda, aí vai ser um problema. Aí vai pesar realmente contra o jogo. Mas eles conseguindo corrigir... Agora tem uma coisa nessa questão do reembolso que tá dando treta, é que a Sony não tá reembolsando direito as versões digitais que foram compradas, né? Por um lado tem aquela questão, né? A pessoa pode ter comprado ali, jogado bem, zerado, e depois pede o reembolso, né? Já pensou que
Então a política da Sony vai nesse sentido, né? Só que nesse caso aí o jogo chegou bugado, né? Principalmente nos consoles, veio com vários problemas, impedindo as pessoas de jogarem, dando travadas grandes, né? Nos consoles foi uma coisa mais brutal mesmo, né? Então não é só aqueles bugs, né? Mas é umas travadas aí, saía do jogo e tudo. Então isso realmente foi ruim para o consumidor. Mas a Sony, devido à política dela lá de reembolso, né? Que é uma política geral, não é para esse jogo específico, ela tem dado alguma dificuldade aí pros jogadores, as jogadoras fazerem o reembolso desse jogo. Mas bora ver o que vai acontecer. Eu acho que ainda tá um pouco em cima, acho que é um grande jogo. Eu discordo um pouco do Fink aí, de que isso vai afetar, assim, o jogo de uma forma irreversível. Não foi bem isso que o Fink falou, mas eu não acho que seja esses bugs iniciais aí, eu não acho que eles sejam tão graves se eles forem logo corrigidos, né? O que eu acho que a empresa tá tentando fazer. O que eu acho mais grave, na verdade, de tudo isso, realmente é essa parte da exploração das pessoas ali, né? E ainda mais agora, que com esses bugs eles vão tentar corrigir rapidamente, já disseram que vai sair aí atualização em janeiro, em fevereiro. Então vai fazer com que as pessoas trabalhem mais ali, né? Então vai ser uma coisa complicada, né? Isso daí, essa prática do crunch aí vai ser complicada ali para a empresa, mas espero que ela não faça isso, que ela contrate mais pessoas e que ela consiga realmente atualizar e mantendo as condições de trabalho dignas ali para as pessoas que trabalham lá dentro. Cyberpunk é um jogo realmente interessante. Ele saiu numa semana um pouco depois da nova expansão do World of Warcraft ter batido o recorde de mais vendido em 24 horas. Aí já veio o Cyberpunk e bateu o recorde do World of Warcraft, então foi um feito realmente bem impressionante. Eu acredito que faltou essa empresa seguir o exemplo da Blizzard. Sempre que eles vão lançar uma expansão nova do nosso querido WoW, antes de lançar a expansão oficial, eles abrem o beta da expansão, né? E libera para as pessoas que já adquiriram na pré-venda poder jogar e testar o beta. E aí esses jogadores, eles reportam os bugs, reportam todas as correções que são necessárias fazer para que os programadores em tempo hábil consigam reparar para quando sair o lançamento do jogo, o jogo sair justamente sem apresentar nenhum tipo de bug. Então acredito que faltou um pouco mais de experiência para essa empresa aí que lançou o Cyberpunk. Lançar o beta, né, primeiro, para poder as pessoas que compraram na pré-venda testar o jogo e reportar justamente esses erros, em vez de já lançar como uma versão oficial. Assim, Raiden, uma coisa que eu vejo aí, falaste aí sobre o pessoal reclamando do adiamento, até porque, na verdade, a empresa, CD Red Projekt, já tinha anunciado que eles tinham concluído o jogo. Então, depois que eles tinham anunciado que tinham concluído o jogo, depois eles falaram de adiamento. Então, assim, as pessoas estranharam. Então, eles pensaram justamente que tava correndo por outros motivos, né? E não porque realmente estava totalmente bugado. E, que nem eu falei, nós já tivemos vários exemplos aí, eu acho que vai ser meio complicado. Porque... assim, pelos vários exemplos que a gente já tivemos aí, de jogos que saíram bugados. Inclusive, recentemente a gente teve um que saiu muito bugado, foi o Breakpoint, né? O Ghost Recon. E eu até joguei ele na beta. E olha o dele saiu bugado na beta, tava muito bugado. E mesmo assim, quando saiu a versão final, não tava bugado. E as pessoas meteram o pau. Hoje em dia, você não vê muito falando sobre ele. Nós tivemos vários outros aí. Um jogo que realmente saiu e não foi bom, e depois do tempo ele conseguiu voltar, conseguir pegar algum público e tudo mais, foi justamente o No Man's Sky, que hoje em dia é um jogo maravilhoso, mas foram anos e anos o pessoal fazendo muitos trabalhos ali por trás dele e incentivando, colocando coisas novas para realmente conseguir reatrair o público. Até porque o pessoal que tá pedindo reembolso, dificilmente eu acho que vai voltar para comprar o jogo. Essa questão do que nem tu falaste do No Man's Sky, nem eu mesmo já me desinteressei quando eu comecei a jogar o jogo, né? Um jogo muito vasto e pouca coisa para acontecer. Já Cyberpunk tem muita coisa para você fazer, né? Então, assim, fizeram um mundo mesmo, assim, bem grande, bem diverso, com muita coisa para se fazer. O problema que eu vejo é essa questão é a mesma coisa de você pegar um mesmo jogo que vai ter um trabalho de questão maior, como por exemplo PCs e as novas gerações, e uma geração antiga. Essa questão de hardware sempre vai dar algum bug. Só que aí eles erraram a mão justamente nisso que o Pegasus colocou muito bem, né? Lançava o beta, deixava o pessoal ver se tava bom, se não tava,
e depois eu pegava, não, vamos corrigir e depois nós lança mesmo. Né? Essa questão acontece, felizmente, né? Depois, quando tá feito o erro é muito fácil, mas ninguém sabe como é que tá lá dentro esse processo, né? Como o próprio Dark Rising colocou aí, agora vai ficar mais difícil pro pessoal ficar fazendo esse tipo de trabalho. E vamos ver o que vai acontecer, né? Espero que ele continue, tem tudo para ser um jogo excelente. A próxima notícia aqui que eu trago é sobre o canal, né? Ei Nerd foi hackeado, invadido, né? Com uma promoção de golpes. Isso aconteceu na madrugada de domingo, do dia 13, né? O canal tem mais de 10 milhões de inscritos aí no YouTube. E ele foi utilizado aí para esse crime cibernético. E ele fez um vídeo, logo subiu um vídeo falando um pouquinho sobre o que foi que aconteceu. E eu achei muito similar que também aconteceu também mais outro ataque parecido, que foi no canal do Zangado, né? Onde ele depois também ele tinha preparado o vídeo, só que ele não subiu o vídeo falando o que foi que aconteceu, que ele ia esperar um pouquinho, só que ele logo depois teve o mesmo acontecimento com o Inédito, então ele subiu o vídeo e falou um pouquinho o que foi que aconteceu. E na entrevista ele falando, né, nesse vídeo que ele subiu no canal dele depois de ter recuperado, ele fala que ele tinha recebido um e-mail, né, de uma pessoa que se dizia que trabalhava na CD Projekt Red e que estava oferecendo a cópia do jogo, né, Cyberpunk 2077, para ele fazer o vídeo lá e fazer o vídeo do canal, né, porque esses youtubers, influencers, eles têm um acesso garantido com as empresas que fazem o jogo justamente para influenciar as pessoas. E algo que também eu vejo muito, né, muitas pessoas viram que o jogo caiu muito na crítica do pessoal e começaram a meter pau no jogo sem essa questão, né, mas enfim. Então o que aconteceu? Eles deram, né, entrou esse contato, teve essa engenharia de software aí, né, engenharia social aí, de entrar em contato com ele, trocar as ideias, informações, e acabaram que pegando um arquivo ali, né, ele mandaram um arquivo como se fosse um PDF, na hora que ele abriu o arquivo, acabou instalando um malware ali, que o arquivo que teria o código, né, seria um PDF, quando ele abriu, deu esse malware que acabou instalando no computador e roubando todos os dados dele. E o Peter também fez o vídeo falando também que aconteceu a mesma coisa com ele. Então é algo aí que até eles colocaram como alerta para quem tem seus canais, aí tomarem bastante cuidado, né, com esse tipo de coisa que acontece, esse tipo de contato que acontece. Fica um alerta aí sobre esses crimes cibernéticos que estão começando a ganhar aí espaço grande, né, em canais extremamente grandes, que como eu falei, a Inédit tem 10 milhões de inscritos, o Zangado tem 4 milhões e um pouquinho lá, né? Então é algo preocupante aí com a relação à segurança da internet. Ligado a essa notícia aí, Thomas, eu gostaria de falar aí para todo mundo tomar realmente cuidado quando processar seus e-mails, principalmente e-mails que tem algum link anexado, ou então você está em algum site e tem aquelas propagandas, porque a Microsoft liberou recentemente um aviso de que, principalmente no Firefox, Chrome e no Microsoft Edge, tá rolando muito crime digital, o pessoal tá colocando os links ali alterados ali, então você clica na propaganda e você acaba permitindo eles terem acesso ao seu computador, eles vão fazer muitas coisas ali por trás, inclusive roubar dados ou arranjar alguma forma de monetizar por cima deles lá. Então isso está acontecendo em muitos casos. E-mails eu acho que é o mais básico, assim, o que mais acontece, então você realmente tem que tomar muito cuidado quando você recebe um e-mail, você sempre tem que olhar realmente se o destinatário é o destinatário real, conhecido das empresas, e muitas vezes as pessoas realmente se aproveitam disso, acabam mandando ali um e-mail bem parecido, às vezes até só que com um, 2, ou algum número diferenciado ali, justamente para realmente enganar as pessoas, né? Então realmente tomar cuidado, dar mais uma olhada extra, porque são casos que têm acontecido muito recentemente. O aviso da Microsoft realmente chamou bastante atenção. O que o Zangado justamente coloca no vídeo dele, que eu achei interessante, que ele fala que a pessoa conhecia do mundo, desse mundo de conversa, de como é que acontece a conversa do YouTube com a empresa, né, redigiu lá os textos muito bem elaborados, falando de como é que era, né, se fez mesmo como se fosse uma funcionária da empresa. E acabou que ele, né, na parte da conversa ali, não analisou direitinho e acabou caindo nessa jogada aí, né? O Peter também, ele fala a mesma coisa. Então, foi algo bem elaborado aí e o pessoal tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Interessante que existe tantas formas de você revender produtos como afiliado, né? Tem tantas empresas que fazem esse trabalho de revender produto como afiliado. O cara se dá o trabalho de ir lá, invadir o youtuber dos outros, enviar um e-mail para poder vender um produto para ser pago para ele. Cara, por que o cara não vai lá e se afilia ao produto do cara e vai vender e ganha o dinheiro dele de forma honesta, né? O cara gasta mais tempo hackeando e procurando brechas no sistema, e-mails ilícitos,
do que se ele tivesse simplesmente ido lá, se afiliado e vendido, pô. É muito mais prático, mais fácil, dá menos dor de cabeça. É impressionante como é o ser humano, né, gente? Afiliado no sentido assim, pô, você pode ir lá no Hotmart, se afiliar a um produto do Peter, que ele tem vários, inclusive eu vendo alguns produtos do Peter, como eu sou afiliado do Peter Jordan, e você pode ir lá no Hotmart, por exemplo, e pegar, se afiliar um produto do Peter e vender, e ganhar. Você vai ter o mesmo trabalho de mandar um e-mail, fazer uma lista, criar um funil de vendas e tal, todo um sistema de marketing digital para você vender, por exemplo, o produto do Peter, o Viver de YouTuber, por exemplo, é um dos produtos dele. E você vai lá, faz o mesmo serviço, entendeu? Você envia um e-mail para a pessoa e tal, cadastra o e-mail dela, e ela começa a receber propaganda e tudo, até que o momento ela vai lá e compra, e daí você ganha sua porcentagem por ter feito a propaganda pro Peter, entendeu? O Peter ganha como produtor e você ganha como revendedor. Ao invés do cara ir lá fazer isso, que é uma forma honesta de você ganhar dinheiro usando o canal Nerd como exemplo, não, o cara vai lá, hackeia e faz todo um trâmite, todo um negócio clandestino e tal, que comete um crime para poder ganhar o dinheiro dele, é muito mais trabalhoso, entendeu? Você ir lá e hackear um youtuber do que você simplesmente se afiliar o cara. É muito mais fácil você ir lá criar uma conta no Hotmart, se filiar ao Peter e vender os produtos do Peter, entendeu? É nesse sentido que eu queria dizer. O Pegasus está falando que, ao invés da pessoa fazer o mal, ela poderia fazer o bem se afiliando, ao invés dela dar o golpe. Ah, tá. Seria mais interessante ela ir lá fazer a afiliação e conseguiria ganhar dinheiro. Entendi. O nosso amigo lá, o bruxeiro, o Cavill, ele se machucou fazendo a gravação da nossa série favorita lá, né, o The Witcher, que a gente tá ansioso, esperando. Primeira dúvida que a gente tem, né, para ler a notícia é saber como que isso aconteceu, né? E tudo indica que ele estava fazendo um avanço sobre obstáculos e ele machucou a perna, né? Ele estava usando uma guia de proteção, né, para ele não cair de lá de cima. E a altura era de 6 metros, né? Então, de alguma forma lá em cima ele bateu a perna, ninguém sabe se foi uma lesão muscular ou se ele foi atingido por algum objeto. Algumas pessoas, né, as fontes que estavam lá no momento dizem que ele não consegue andar, né, vai precisar descansar alguns dias, mas a gravação continua, né? E isso me lembrou o Tom Cruise, né, que ele também faz as cenas de ação, né? Então, já no caso do Tom Cruise, a vez que ele se machucou na gravação do Missão Impossível, né? A gravação teve que ser interrompida. Então, isso quase acontece com The Witch agora, né? Porque provavelmente eles tiveram que se organizar ali para fazer as gravações sem o Henry Cavill, para quando ele voltar a fazer as cenas dele, né? Que estão faltando, alguma coisa assim, nesse sentido. Agora eu fiquei com essa dúvida, né, que eu trouxe aqui pro episódio, até que ponto vale a pena colocar o ator para fazer a cena de ação e isso comprometer o tempo de gravação, né? Então, vai atrasar a série porque o ator quis fazer a cena de ação? Até que ponto isso vale a pena, né? Essa notícia aí, todo mundo aqui do Bate Furado sabe que é fake news, todo mundo sabe que o bruxão é o super-homem, ele não quebraria a perna. Caralho, o maluco é brabo. Ele tava saltando a Kryptonita, pô. Pois é, né? Já se viu nosso Superman quebrando a perna. Passaram a Kryptonita na corda. Achei interessante que a cena deve ser muito legal, né? Pra ele tá pulando assim, precisando da corda pra ajudar ele a não cair de uma vez, né? Deve ser uma cena muito show. Ele tá enfrentando um bichão aí. Eu não sei, hein? Vai ser show. A 6 metros de altura. O cara tava o quê? Correndo em cima do muro? Algo que o Tio Gamer falou aí realmente chama atenção, até que ponto vale fazer essas cenas de ação, e não são cenas de ação, né? Até que ponto vale trazer esse realismo pros filmes. A gente sabe, a gente vê aí vários diretores, roteiristas e tudo mais que realmente querem trazer essa realidade maior, né? E acabam fazendo coisas aí bem malucas aí. Não só em filmes de ação, como tem outras cenas também que eles acabam tentando fazer mais realista e acabam ou trazendo um filme bem brutal, que às vezes você até fica meio... sente aquela sensação, acho que até meio de repulsa de assistir. E às vezes acabam fazendo até crimes aí quando estão fazendo essas cenas, né? Tem algumas notícias aí de uns filmes antigos aí que realmente nos bastidores ali, quando eles estavam gravando, rolaram coisas assim muito pesadas e que
Às vezes você nem imagina que alguém teria coragem de fazer aquele tipo de coisa e filmar. Então, eu realmente acho que esse é um ponto aí muito importante, muito bem pontuado aí, Tio Gamer. Até que ponto vale aí trazer essa realidade aí pro cinema aí. Acho que se o ator for muito sacana mesmo, se ele quiser sacanear a produção, a gravação, ele se mete nas cenas de ação. Aí se ele se machucar, ele vai pra casa e aí o dublê faz as cenas que ele deveria estar fazendo, né? Que ele se propôs a fazer, mas se machucou. E aí quando ele se recuperar, ele volta pra fazer as cenas que não são de ação, né? As cenas que restaram. Então, não que o Cavill tenha feito isso, né? Mas, assim, cada um tem que ser analisado, né? Não pode deixar os atores se arriscando aí, se metendo em tudo que for cena de ação, porque, no fim das contas, acaba atrapalhando os outros profissionais, né? Que estão ali para entregar no prazo e lançar a série ou o filme na data que está prevista. Mad Max que o diga, hein? É muito legal também ressaltar, cara, essa questão do ator, da dedicação do ator, né? A dedicação do Henry Cavill para interpretar o nosso bruxo favorito da melhor forma possível. E com certeza vai ser um trabalho extraordinário. Nós temos aí um exemplo do Jack Chan, quando se fala de filme de ação, que o próprio ator vai lá e se arrebenta todo para poder dar o máximo pro filme ficar perfeito, ou a série no caso, né? Ficar perfeito. Não tem como não lembrar do nosso querido Jack Chan. E pelo menos todos os filmes deles que eu vi, eu não sei se eu assisti todos os filmes dele, mas os que eu assisti são muito massa. Então, certeza que segunda temporada de The Witch aí vem pra deixar a gente alucinado, querendo logo a terceira, a quarta, a quinta, a oitava, virar uma saga igual Star Wars ou Velozes e Furiosos, né? Que não termina nunca. Star Wars não é pra tanto, menos. E aí a gente espera que ele se recupere logo aí e volte pra gravar pra gente ver logo esses episódios novos aí do The Witch. É isso mesmo, Tio Gamer. Esperamos a pronta recuperação aí do Bruxão e que venha logo essa segunda temporada, que já estamos ansiosos. Obrigado aí pela notícia, Tio Gamer. Agora passamos para as notícias do nosso querido Pegasus. Olá, caros ouvintes, é um prazer estar aqui falando com vocês, depois de tanto tempo, um pouco afastado. E a primeira notícia que eu trago é a seguinte, é um alerta, na verdade, um lembrete, que eu acredito que todo mundo já tá ligeiro, que a Epic Games é sensacional quando se trata de agradar o seu... Ela tá com uma super promoção aí, diz que a partir do dia 17 de dezembro, ela vai passar a dar um jogo por dia, e totalizando 15 jogos. Também nosso querido Spoiler Think trouxe um spoiler pra gente, avisando que a Ubisoft tá fazendo algo parecido. Inclusive, já resgatei o meu jogo da Ubisoft de hoje e já vou estar alerta pro de amanhã. Eu estou falando com vocês no dia 15 de dezembro, então o episódio não vai ser nessa data, mas fica esperto também com a Ubisoft, que ela também está dando jogos. Essa notícia da Epic Game eu tava lendo alguns comentários da galera, e por incrível que pareça, apesar da Epic Games estar dando 15 jogos, teve pessoas capazes de criticar, né? Fazer o quê? Existe ser humano pra tudo. As pessoas estavam muito brabas, furiosas, algumas palavras bem de baixo calão lá nos comentários. Gerou muita discussão, muita briga, muita polêmica. E eu quero trazer essa polêmica aqui para nossa discussão aqui no Byte Furados. O que vocês acham? Será que essa boa ação da Epic acaba prejudicando de alguma forma as outras pessoas que já compraram esses jogos ou não? Vocês acham que é uma ação legal? É uma forma de divulgação bacana? Qual que é a opinião de vocês quanto a isso, queridos Byte Furado? Eu quero colocar mais lenha na fogueira aqui, dizer que a Epic já deu GTA V de graça, né? Mesmo assim ainda é muito vendido o GTA V, então muita gente não pegou na época e tá comprando hoje porque, sei lá por que, não pegou quando tava grátis. Jogo bom é jogo de graça, rapaz. Como o Tio Gamer colocou, eu acho que essa questão dessa intriga sempre vai existir. Eu me lembro que, né, muito pouquinho antes, aí um tempinho atrás, um tempo que a Steam era boa, ela colocou o Red Dead, o jogo que ele tinha mencionado nas notícias aí anteriores, o Left 4 Dead grátis, né? Mas como no tempo não era tão
conhecido pelas pessoas, muitas pessoas passaram batida e depois veio conhecer depois e teve que depois ir lá comprar. Então, isso acontece, né? Eu não vejo isso como uma coisa ruim, mas sim como uma coisa boa. E assim, ela sempre fez isso, né? Ano passado eu peguei bastante jogo legal lá, tanto jogos que, tipo assim, tinham lançado no ano, que eram indies ou outros jogos do estilo, assim, que valeu muito a pena. E assim, é aquela questão, vamos esperar pra ver quais os jogos que vem. Eu tô ansioso aqui. Como dizia mamãe, de graça tem injeção na testa, né? Essa é a estratégia da Epic de dar jogos de graça. É uma estratégia que já comentamos aqui há bastante tempo e é realmente ali pra atrair público, né? E realmente consegue atrair público e eu realmente gosto dessa estratégia, né? Porque eu tô ganhando jogo de graça, então vamos só aproveitar, né? A gente não faz isso porque ela já tem o seu público consolidado. Aproveitar a deixa do Spoiler Think aí falando a respeito do Memer, né? Do nosso querido Ben Affleck. Não é Ben Affleck, como é que é o nome do Batman mesmo? Eu confundo o nome dele. Christian Bale, esse daí. Aproveitando aí a deixa do nosso querido Spoiler Thinker sobre o meme que fizeram a respeito do Christian Bale ter virado um vilão da Marvel. Trazendo pra vocês aqui que agora é oficial, vai sair What If, ou E.C., no Disney Plus. Vamos ter de volta o nosso querido Capitão América do Chris Evans e, de quebra, o nosso imortal Iron Man. Ele morreu no filme do Vingadores Ultimato, isso não é mais um spoiler, gente. Spoiler. E ele vai estar... E ele vai estar de volta, gente. Vai estar de volta na série E.C., da original da Disney Plus. Espero que essa série tenha alguma ligação de alguma forma com o UCM e isso traga mudanças, pois eu não gosto do estado atual do Homem de Ferro, que é dado como morto. Prefiro ele vivo. Sou super fã do Homem de Ferro. Espero realmente que de alguma forma, assim como nos quadrinhos, eles achem uma maneira de reviver tanto o Homem de Ferro quanto o Capitão América. Assim, essa série em si, como diz a série, em si, ela vai se tratar de várias histórias aí, e se, né, e se tal coisa tivesse acontecido, ou e se tal coisa não tivesse acontecido, e nessas histórias nós temos muitas coisas bagunçadas aí. Na verdade, nos quadrinhos a gente tem muitas coisas bagunçadas, que eles vão brincando muito com esses momentos, né, de alteração ali. Mas eu realmente não acho que essa série irá se influenciar o MCU, realmente, até porque são mais como spin-offs, né? São contos, mais ou menos como contos, né? Seria como se fizessem uns contos, realidades alternativas, né? E até porque vai ser uma série animada, né? Então, eu realmente não acho que ele vai chegar a influenciar o MCU. Mas é algo aí que pode trazer coisas bem interessantes, bem legais. Por exemplo, no MCU tem nos quadrinhos tem um momento em que o Capitão América vira o Hulk. Talvez ele possa adaptar esse momento. E você imagina o Hulk vestido com parte da roupa do Capitão América e segurando o escudo do Capitão América. É uma bagunça assim total. E tem vários momentos assim bem malucos e às vezes até divertidos nesse tipo de série. Eu acho interessante esse si, né? Eu acho que dá uma perspectiva para a gente imaginar várias coisas e é muito bacana isso aí mesmo. Inclusive tem algumas tretas, né, que a gente vê hoje em dia. E assim, na Marvel a gente tem esses multiversos aí, né? Na DC também eu vi uma notícia recente de que o Batman dos quadrinhos vai surgir um Batman negro nos quadrinhos. Então sempre surge alguma treta. A Ariel vai vir uma mulher negra. Aí já começa o pessoal, mas sereia é branca, não sei o quê. Então tem umas tretas aí que quando a gente faz esse exercício de imaginação fica mais interessante da gente pensar, né? Porque quando se fala em representatividade é isso, né? Você ter heróis, heroínas, negros, LGBT e etc. Isso é interessante porque mostra que essas pessoas são normais, estão aí na sociedade vivendo, vivem sua vida de maneira tranquila e fazem parte da sociedade. A gente tem que respeitar isso, né? A gente não pode ficar com nenhum tipo de preconceito ou qualquer tipo de racismo ou coisa assim, né? Então, ainda mais quando se tratam de histórias em quadrinhos ou de filmes, né? Em que é uma criação ali, né? Uma criação totalmente imaginativa e tal. Ou então, por exemplo, Papai Noel, né? Se fala de um Papai Noel negro, não existe Papai Noel negro. Mano, não existe Papai Noel, né? Bacana aí essas ideias. Eu vi o trailer dessa animação que vai sair e é bem interessante, né? Umas coisas ali que a gente vai
vai vendo como poderiam ser diferentes, né? O Pantera Negra virar o Star-Lord, né? Então, pô, legal, bacana, gostei, espero que chegue logo aí pra gente poder assistir. Eu tava também com um hype muito alto, querendo ver essa série em si. Confesso que o fato de ser uma animação me deixou um pouquinho menos hypado, né? Eu fiquei um pouquinho chateado. Eu acreditava que seria um estilo de um live action, tipo, sei lá, uma série, algo nesse sentido, com pessoas reais, não com desenho, né? E aí, quando eu vi o título da notícia, eu fiquei, poxa, bacana, o Robert Downey Jr. vai voltar, o Chris Evans vai voltar, eu sou super fã do Robert Downey Jr. E daí fiquei bem animado, mas aí depois que eu fui ler a notícia, não, é um desenho, tá, bacana, vamos fazer o personagem baseado na aparência deles, legal. Aí fiquei um pouco chateado, mas como o nosso querido Dark Rise falou, o trailer foi bem motivador, foi animador, parece que realmente vai ser legal e todo nerd curte um anime, né? Então a gente vai ter um anime da Marvel, entre aspas, né? Vai ser muito bacana, pra mim vai ser muito legal. E Pegasus, e se o ator morrer e usarem um CG dele? Um ator virtual, com a mesma aparência e a mesma voz. Agora pegou ele. Eu sou um cara que faz engenharia da computação. Eu sou super fã de inteligência artificial, então se for uma forma bacana de imortalizar o autor e fazer uma homenagem legal, eu sou a favor. Agora, se ficar aquela coisa muito noob, uma coisa muito mal feita, que vai deixar o cara com uma aparência muito estranha, eu sou completamente contra. Vai depender muito do quanto que o pessoal que tá produzindo o filme vai querer investir nisso, né? Se eles investirem bastante para fazer uma coisa legal e ficar bem feita, ou por que não fazer um Chadwick aí no Pantera Negra 2? Eu sou a favor disso, apesar que eu já li algumas notícias que a Marvel já falou que não vai fazer isso, né? Não vai seguir por esse caminho. Vamos aguardar aí pra ver o que eles vão fazer com o Pantera Negra 2, que vai... Poxa, que coisa, né? Seria um filmaço. A gente fica até com o coração apertado de comentar a respeito. Mas vamos ver. De repente vai que eles... Aí pro futuro a gente tem essa possibilidade, né, de imortalizar os nossos atores favoritos. Aí nós vamos voltar naquele episódio do Futurama lá, que os atores estão dentro da cabeça deles dentro daquela hipótese. Então é isso, caros ouvintes, nosso episódio Gamer Geek. Agora vamos para o nosso especial momento de recomendações. Hoje eu, Dark Rising, trouxe 2 recomendações para este episódio. Um é o documentário do Emicida chamado Amarelo, É Tudo Para Ontem. Então, o rapper paulistano Emicida lançou agora no dia 8 de dezembro esse documentário em parceria com a Netflix, então está lá disponível já na Netflix, quem quiser assistir é bem tranquilinho para achar lá. O Emicida lançou um CD, né, Amarelo, e agora ele lança esse documentário que filmando ali os bastidores e... Ele traz uma perspectiva que celebra o grande legado da cultura negra brasileira. Então, é um excelente documentário. Eu fiquei assim, muito feliz de ter assistido. É realmente um documentário excelente mesmo. Então, fica a dica que vale muito, muito, muito mesmo a pena. E a outra dica é uma dica aí para quem quer uns quadros para colocar em casa ou dar de presente, né? Então... Tem alguns museus no mundo que disponibilizaram coleções virtuais, que incluem imagens que estão isentas de direitos autorais e em alta resolução. Então é só fazer o download e imprimir. Quem tem uma impressora em casa pode levar em algum lugar para imprimir. Então vamos deixar o link na descrição do episódio. Dá para imprimir alguns quadros aí famosos, né, para colocar na parede aí da sua casa ou até dar de presente aí, dependendo do tipo de impressão que você tiver. Dá para fazer um negócio bem bacana e imprimir, né? Então, são para quem gosta de arte e para quem quer estar mais perto desses artistas, das artistas famosos e famosas aí, fica a dica aí desses 15 quadros, são as minhas 2 recomendações de hoje. Minha recomendação é Cyberpunk 2077, é um jogo aí que tá bem legal, o contexto de combate e história, né, a jogabilidade do jogo tá aí incrível, né, lembrando que se você tem um console, né, ou Xbox, ou Playstation, espere um pouquinho, espere as atualizações saírem, quando o jogo estiver lisinho, aí você se encara ele. Você que tem PC, que tem uma configuração lá, que tem a recomendação mínima, que dê pra rodar, jogue o jogo, que ele tá muito bonito mesmo, o jogo tá... Eu recomendo, pra quem gosta de RPG, essa questão de futurista,
porque tá muito legal. Eu achei muitas coisas, eles colocaram bastante coisa interessante. Olha que eu só fiz 2 missões até agora. Eu achei muito interessante toda a dinâmica que eles colocaram no jogo. Sobre até foi colocada a questão das armas, eu achei interessante, né? Você coloca 3 armas ali, e se caso você for trocar pra outra arma, tem que fazer um processo de como se fosse parar pra trocar. Tá bem legal mesmo. E assim, é um jogo, a história, tudo, o jogo tá mesmo envolvente. Se você quer uma boa história, com ação e diversão ali, com risadas e gargalhadas, e customização, né? O jogo é Cyberpunk 2077. Minha recomendação de hoje vai ser o jogo Black Desert. E até falei um pouco dele no episódio, mas pra mim é considerado um dos melhores MMOs da atualidade aí. Não só por ter um dos gráficos mais bonitos entre os outros MMOs, como também tem uma jogabilidade assim muito boa e bastante ampla. E então é um jogo aí da Peer Arbis. E mesmo saindo o Crimson Desert aí provavelmente ano que vem, eu acho que ainda vale a pena jogar. E se você é do PC, geralmente tem alguns eventos em que você acaba podendo conseguir o jogo gratuitamente. Então, fiquem de olho e joguem aí, que é um jogo muito bom. Minha recomendação é Mulan, tá no Disney Plus. Eles fizeram o live action da história original da Mulan. Teve muitos haters na internet com relação a esse filme, pois a história do live action não segue exatamente igual à história do desenho, que já é bem difundido, da nossa infância praticamente, né? Um desenho bem antigo, traz uma história muito bacana, muito legal. E o filme Mulan, o live action, cara, na minha opinião, sensacional, hein? Roubando a frase do Dark Rising. Eu gostei bastante, principalmente das mudanças que fizeram na história. Foi justamente o ponto de crítica, mas na minha opinião foi o que fez o live action ter aquele destaque maior e ficar mais realista. Não teve aquela pegada muito fantasiosa do desenho. Ficou uma coisa mais realista. Não sei se... Não seria um spoiler porque todo mundo já viu o desenho. No desenho, tem um dragão que fala com a Mulan. No filme não tem isso. O que aparece pra ela não fala com ela, não conversa com ela, não interage com ela. Simplesmente está lá, mas não fala nada. Então eu achei que isso deu mais realismo. Eu nunca vi ninguém conversando com o dragão, até porque dragão não existe, né? Mas, sim, nunca vi ninguém conversando com um cachorro. Pronto, cachorro existe e nunca vi cachorro falando. O que eu quero dizer é isso, no sentido do realismo que foi passado pro filme. Mostra a questão do ativismo feminista, o ativismo feminista muito, muito forte, tem esse ativismo muito forte e é um ponto positivo pro filme. Nós estamos justamente vivendo um momento onde essa luta pelas minorias está muito acirrada e a gente tem sim que entrar nessa causa. É muito importante que os direitos de todos sejam respeitados, inclusive das pessoas que não têm tanta representatividade assim. E o filme traz mostra isso de uma forma muito bacana, muito legal. É um ponto positivo pro filme. Também eu vi que foi alguns pontos de crítica, mas, como eu falei, são apenas haters. E isso o fato da história estar, digamos assim, um pouco mais moderna, adaptada mais para o nosso contexto atual, faz com que essa história tenha ainda um apelo maior para que vocês, caros ouvintes, assistam esse filme. Vocês, amigos do Bart Furado, se ainda não assistiram, assistam também, que é uma história ficou muito bacana, cara, ficou muito, muito legal. É um filme que realmente vale a pena você parar para assistir e refletir a respeito da mensagem que o filme traz. Então, caras ouvintes deste gostosíssimo podcast chamado Byte Furado, antes de terminar nosso episódio, quero lembrá-los e lembrá-las de que nós estamos aí nas redes sociais, estamos no Twitter. Então, caros ouvintes, este foi o nosso episódio Gamer Geek. Essas foram nossas recomendações de hoje. Espero que estejam todos e todas bem, que seus familiares estejam bem também, com saúde. Wakanda Forever. Tchau, tchau. Como deve ser. Valeu, falou. Eleve o seu cosmo. Eleve o seu cosmo, olha, essa é boa. Bye, bye. Meus valiosos amigos, posso sentir o cosmo de vocês, mesmo não tendo os meus 5 sentidos.